Olá! Quando a gente pensa em geografia, a primeira imagem que vem à mente é quase sempre a mesma, né? Mapas, nomes de rios, capitais de países. Mas e se eu disser que por trás disso tudo existe uma história cheia de debates assim acalorados, de ideias revolucionárias e até pericosas que moldaram o mundo em que a gente vive? Pois é exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. A pergunta parece simples, não é mesmo? Mas olha, a busca por essa resposta foi um verdadeiro campo de batalha intelectual nos últimos 200 anos. Afinal, o que é de fato a geografia? Para muita gente, a memória da aula de geografia é de decorar listas e mais listas. Uma tarefa assim puramente de memorização. Mas, vamos combinar? Se a geografia fosse só isso, ela não seria uma das ciências mais cruciais para a gente decifrar os desafios do século XXI. E aqui está o ponto central. Esta é a definição que importa. A geografia é a ciência que investiga essa teia supercomplexa de relações entre a sociedade e a natureza e, fundamentalmente, como o espaço é organizado. É sobre o onde as coisas acontecem e, o que ainda é mais importante, o porquê. Mas como é que uma disciplina que só descrevia lugares se transformou numa ciência moderna analítica? Bom, essa virada aconteceu no século XIX e não foi por acaso. A geografia moderna nasceu para resolver problemas bem concretos de um mundo que estava em plena ebulição. Vamos pensar um pouco no contexto da época. O capitalismo industrial avançava, precisando desesperadamente de recursos naturais e de novos mercados. As potências europeias precisavam conhecer para poder administrar seus vastos impérios coloniais. E os novos estados-nação, por sua vez, precisavam mapear suas fronteiras e suas riquezas. Adivinham qual era a ferramenta para tudo isso? Exato, a geografia. E é nesse cenário que surgem dois gigantes, ambos alemães, que são considerados os pais da geografia científica. De um lado, Alexander von Humboldt, um explorador incansável que via a natureza como um grande organismo vivo, todo interligado. Do outro, Carl Ritter, que se dedicou a entender como cada região do planeta criava uma relação única entre o ser humano e o seu meio. E assim que a ciência nasce, nasce também a sua primeira grande controvérsia, um debate que iria definir os rumos da geografia por décadas. O que tem mais peso na formação de uma sociedade são as condições impostas pela natureza ou é a capacidade de ação dos seres humanos? De um lado do ringue, a gente tinha o determinismo ambiental. A ideia central, defendida por Friedrich Hatzel, era bem direta. O clima, o relevo, os recursos de um lugar, tudo isso determinava o destino de um povo. Em oposição direta, surge na França o possibilismo, com Paul Vidal de Lablache, argumentando que não, a natureza não determina, ela apenas oferece possibilidades. Cabe à cultura, à técnica e às escolhas de um povo decidir qual caminho seguir. Mas essa discussão não era puramente acadêmica. E é aqui que a história fica sombria. A ideia determinista foi distorcida e usada como uma arma política, uma pseudociência para justificar o colonialismo e o racismo, alegando que povos de climas tropicais eram naturalmente inferiores ou preguiçosos. É um lembrete poderoso de como as ideias geográficas podem ser perigosas. Avançando no tempo, a gente chega no meio do século XX. Depois da Segunda Guerra, o mundo vivia uma euforia com a ciência, com a matemática, com os dados. E a geografia, querendo seu lugar ao sol entre as ciências duras, mergulhou de cabeça nessa onda em busca de uma objetividade total. Essa foi a chamada Revolução Quantitativa. A ambição era enorme, criar leis universais, quase como na física, para explicar a organização das cidades, a localização das indústrias, os fluxos populacionais. A linguagem da geografia se tornou a dos números, dos gráficos e dos primeiros modelos de computador. A meta era uma só: prever. O foco se voltou para dados puros, como este exemplo. Imagine que um estudo aponte que 85% da população de uma região vive em cidades. Para a geografia quantitativa, esse era o tipo de fato ideal, numérico, observável e aparentemente indiscutível. Um dado preciso, limpo. Só que aí vem a pergunta que muda tudo, a pergunta que provocou a próxima grande reviravolta no pensamento geográfico. O que este número, tão objetivo, não nos conta? Ele não diz absolutamente nada sobre a segregação nessas cidades, sobre a qualidade da moradia, sobre as horas perdidas no transporte público ou sobre as desigualdades brutais que existem ali. Essa percepção de que os números, por mais precisos que fossem, escondiam a experiência humana, a injustiça e as relações de poder, foi a faísca para um momento transformador a partir dos anos 70. Uma nova geografia que se recusava a ver o espaço como uma planilha de Excel abstrata e sem gente. E é assim que entra em cena a geografia crítica.
A sua tese é, ao mesmo tempo, simples e revolucionária. O espaço não é um palco neutro onde a vida acontece, ele é produzido socialmente. Um condomínio fechado, murado, ao lado de uma comunidade sem saneamento básico, não é um acidente geográfico. É expressão visível, no mapa, de relações de poder, de interesses econômicos e de uma longa história de desigualdade. Aqui no Brasil, a figura do geógrafo Milton Santos foi absolutamente central para essa renovação. Ele nos deu essa definição genial. O espaço é um conjunto inseparável de sistemas de objetos, que são as coisas físicas, como prédios e ruas, e sistemas de ações, que são as forças sociais, o poder, a economia, que dão sentido e função a essas coisas. Uma avenida é o objeto, mas o engarrafamento, as leis de trânsito, o valor do imóvel, tudo isso faz parte do sistema de ações. Então, onde é que tudo isso nos leva hoje, depois dessa longa jornada? A geografia contemporânea é esse campo fascinante e plural que aprendeu com todas essas correntes do passado para construir uma visão muito mais completa e complexa do mundo. E essa linha do tempo resume brilhantemente esse percurso. Da sua fundação como ciência moderna, passando pelo grande debate entre natureza e sociedade, pela busca por leis matemáticas e, finalmente, pela explosão da crítica social. A geografia de hoje não descarta nenhuma dessas ferramentas. Elas integra. É por isso que, hoje, geógrafos e geógrafas estão na linha de frente dos debates mais urgentes do nosso tempo. A crise climática, as disputas geopolíticas por recursos, os impactos da globalização e até como o espaço urbano afeta questões de identidade e gênero. E para analisar tudo isso, utilizam tecnologias de ponta como imagens de satélite e sistemas de informação geográfica. Se existe uma única ideia para levar de toda esta análise, que seja esta: o espaço que nos cerca nunca é neutro. Ele é como um livro aberto, que, se a gente souber ler suas linhas, nos conta a história das nossas desigualdades, dos nossos conflitos, dos interesses econômicos e dos processos que nos trouxeram até aqui. E assim, nossa análise termina com uma pergunta para reflexão. Basta olhar para um bairro, uma cidade, o caminho que se faz todos os dias. De que maneiras esse espaço, que parece tão passivo, está na verdade moldando ativamente as oportunidades, os desafios e a própria história da vida das pessoas?